paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Aqui é o pastor Edson Viana, trazendo mais um especial aqui das lições bíblicas. Vamos estudar nessa manhã de domingo. Não sei se você vai assistir no mesmo horário, mas eu estou gravando nesta manhã de domingo abençoada, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar aqui comigo. Fique comigo até o final. Vamos aprender mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Que coisa melhor para fazer no domingo do que aprender a Santa Palavra de Deus. Então vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aí inscrever-se aí embaixo e se inscreva no nosso canal. E desde já compartilha esse link. Você em 5 segundos você vai aí embaixo naquela setinha de compartilhar, compartilha com seus amigos e já volta para o vídeo novamente sem perder nada. Nós vamos estudar a lição 13, que seria a última lição do mês de setembro desse trimestre. Nós tivemos aí uma interrupção dos estudos das lições bíblicas por causa da pandemia, mas eu convido você a gente estudar essa lição importantíssima. Tá? Essa lição esse texto que é a base dessa lição é um dos textos mais importantes para os nossos dias. O assunto da lição é a vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a igreja. Você e eu que somos igreja de Jesus Cristo, nós precisamos estar vigilantes, atentos. Jesus Cristo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, por que Jesus nos ensinou isso? Porque a vigilância é importantíssima para que quando ele aparecer nas nuvens dos céus, quando ele vier arrebatar a sua santa igreja, nós estejamos preparados. Hoje, 27 de setembro de 2020, um grande abraço para você. Vamos ver aqui o texto áureo, o texto principal da lição de hoje, está em Marcos, no capítulo 13, versículo 33. E as coisas que eu vos digo-as a todos, vigiai. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, aqui está o segredo da vitória. Vigiar. O segredo de estar pronto para a vinda de Jesus Cristo. Estar vigilante. Jesus ensinou várias vezes sobre esse quesito. Nós aprendemos, quando estudamos a Bíblia, que quando Deus ensina, repete uma coisa, um ensinamento na sua palavra, é porque isso é muito importante. E Jesus falou mais de uma vez Jesus pregou mais de uma vez através de suas parábolas, dos seus ensinos sobre a vigilância, nos deixando muito bem claro que vigiar é muito importante. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Repetindo, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo do nosso dia. Vou aumentar aqui a letra. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que é a leitura mais importante da palavra nesse dia. Me acompanhe aí, por favor. Mateus 25, capítulo 1, até o versículo 13. O título desse texto é A Parábola das 10 Virgens. Vou tomar uma água aqui. Então o reino de Deus
o reino dos céus será semelhante a das virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga, ou porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é o versículo mais importante desse texto. É o resumo, é o suprassumo do texto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o Espírito Santo faz essa pergunta para nós esta manhã de domingo. Você está vigiando? Se não estiver, é hora de despertar, é hora de vigiar, porque o Senhor está nas portas. Vamos ver aqui os objetivos da lição rapidinho. Primeiro, nós vamos aprender nessa lição o que significa nesta palavra, nesta parábola, nesta leitura bíblica, a palavra meia-noite. O que é meia-noite nesse contexto? Vamos aprender que a meia-noite é o início de um novo dia. Vamos expor que a meia-noite é a hora das trevas. Vamos destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E ressaltar que o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então vamos à nossa introdução para não precisar de muito tempo. É uma lição que nós vamos resumir, nós vamos priorizar aqui a leitura e depois você pode meditar com mais tranquilidade. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus. Mateus 25, 1 a 11. Onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite. Versículo 6. Mas apenas 5 estavam preparadas para ele, para esse clamor. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Quanta gente, meu irmão, meu amigo que está me acompanhando nesse vídeo, que não está atento a essa palavra vigilante. Vigiai. Nossa vida é tão frágil como a lâmpada de uma vela. Ela se apaga tão de repente. E nós precisamos estar prontos. Prontos para encontrar o nosso juiz, o Senhor Deus dos céus. Porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. A meia-noite da nossa vida vai chegar. Todos nós vamos enfrentar um momento em que teremos que prestar contas diante de Deus.
Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem para você neste dia. Jesus está às portas. O noivo está vindo aí. Já há um brado alto e claro. Aí vem o noivo. Você está preparado? Você está pronto? Você tem azeite nas suas lâmpadas e azeite nas vasilhas? Azeite suficiente para esperá-lo mais um pouco, se ele tardar? Ou você não está preparado? Se você não está preparado, hoje mesmo o Espírito Santo quer te preparar. Primeiro ponto, meia-noite, o dia que já passou. Interessante esse título, meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, é verdade, ao dia de ontem. Esse é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Romanos 11, 25, Lucas 21 e 24. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na Terra. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3 e 15. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso, Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, em João 9, 4. Pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, quando Jesus fala meia-noite na sua palavra, ele está dizendo que uma hora vai cessar a temporada da igreja aqui na Terra. Uma hora vai cessar a dispensação da igreja aqui na Terra. Nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Estamos vivendo a dispensação da graça. Estamos vivendo a dispensação do amor de Deus revelado na morte do seu Filho. A dispensação onde há uma porta ampla, aberta, onde os braços de Jesus estão dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa dispensação vai cessar. Os braços de Jesus que estão abertos vão se fechar. E todas as oportunidades cessarão. Você está preparado para a meia-noite da sua vida? Se Jesus voltar agora, hoje, você está pronto? E não se preocupe com os outros. Você e eu temos que nos preocupar com nós mesmos, porque cada um de nós dará conta de si a Deus. É possível estar preparado? Você pode se perguntar. Sim. Quem mandou nos preparar foi Deus. E Deus não nos mandaria fazer algo que nós não fôssemos capazes. O seu Espírito é que nos prepara. A preparação, no texto que nós lemos, é a unção do azeite. Quem está preparado é aquele que tem azeite nas suas vasilhas e na sua lâmpada, na sua lamparina. Essa é a preparação. É estar cheio do Espírito Santo. Se você não estiver, busque-o. Se você não estiver, ele está disponível como uma fonte. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba da água da vida. Se você não está pronto, Deus quer te preparar, quer te encher do seu Espírito Santo. Vamos para o segundo ponto. Meia-noite
início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem, e amanhã, vem amanhã, e vem também a noite. Isaías 21, 11 e 12. Junto com amanhã, vem a noite depois. Primeiro ponto, primeiro subponto. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:8, 2 aos Coríntios 1:14, Filipenses 1:6-10 e Filipenses 2:16. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Isaías 53:11. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos, 1 Coríntios 15:23. E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo o sempre. 2 Coríntios 11:2, Apocalipse 19:9, Apocalipse 21:9. Desde já oremos e digamos: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Então, quando é que chega a meia-noite? A meia-noite é o início de um novo dia. Quando é que a meia-noite chegará? Quando é que o amanhã começará? Quando é que esse novo dia começará? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Quando aqueles que foram mortos com Cristo, aqueles que lavaram as suas vestes, a sua vida no sangue do Cordeiro, ressuscitarem, e os que estiverem vivos serem levados, arrebatados por Ele, num abrir e fechar de olho, para estar com Ele para sempre. Aí começará uma nova manhã. Quando a noite vem, quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Amanhã é para os arrebatados. Amanhã é para os que forem levados para o céu com Cristo. A noite é para os que não estiveram preparados. É para aqueles que não estiverem vigilantes. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Para o mundo que rejeitou a Jesus. Apocalipse 6:16-17. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Apocalipse 14:9, 15, 17, capítulo 16 e 19, capítulo 19 e 15. As trevas dominarão a terra. Isaías 8, 21 e 29. Para os homens que não houveram dado crédito, para os homens que não deram crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. E a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Em Gênesis 7:11 e 12, Mateus 24 e 39. Atenção, meu irmão. Você que está aí vivendo uma vida dissoluta, como se não tivesse que prestar contas a Deus. A hora de prestar contas vai chegar para esse mundo que zombou de Deus. Para esse mundo que zomba da justiça de Deus, que zomba das suas leis, que zomba da sua palavra, que zomba dos seus fiéis, que zombam dos pregadores da palavra, a hora vai chegar. O dia final vai chegar. A hora da ira de Deus será revelada. E a Bíblia diz que vai ser terrível para aqueles que ficarem debaixo dessa ira. Então terminamos o tópico 2, que tem como tema central a meia-noite, é um anúncio de um novo dia para aqueles que forem
levados com Cristo, para aqueles que forem arrebatados. E também a chegada da noite, das trevas, do dia perverso, do dia da ira do Todo-Poderoso, para os zombadores da palavra, para aqueles que rejeitaram o convite amoroso de Jesus, vinde a mim. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Deixa eu ver aqui. Terceiro ponto, as armas espirituais indispensáveis ao crente. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos as trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos, segundo Pedro 1:18, parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se colocam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Então, para aquele que conhece a Bíblia, que lê a palavra, sabe que todas as provações, que todos os momentos difíceis que estamos passando, que o momento de trevas, que a noite escura que nós estamos atravessando é o prelúdio, é o prenúncio de um glorioso dia para aqueles que estão com Cristo, para aqueles que estão preparados, para aqueles que entregaram suas vidas ao Salvador, para aqueles que rejeitaram as trevas e aceitaram a luz. Primeiro subponto do terceiro ponto. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Mateus 27:45. Hoje, toda a natureza geme. Deixa eu beber minha água aqui. Geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Romanos 8:22 e 23. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Lucas 21:11 a 25. Então, para você que duvida da palavra de Deus, uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus é que tudo que nós estamos passando já está predito. Já foi dito centenas de anos atrás, até milhares de anos atrás, mais de 1000 anos atrás. Profecias que estão se cumprindo hoje. Isso mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens sentem as trevas, segundo ponto do terceiro tópico. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. 1 Timóteo 4:18, 2 Timóteo 3:1 a 4. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral, provam que já anoiteceu há muito tempo. Lucas 17:28, 21, 12, 16 e 17. Lucas 17, capítulo 17, 28. Lucas 21, capítulo 21, de 12, 16 e 17. Os homens sentem as trevas. Tudo que está acontecendo, a perseguição à igreja, o ódio aos crentes, o ódio ao nome de Jesus, a luta para destruir todas as leis estabelecidas por Deus, tudo isso é uma prova de que nós já estamos na noite. As nações estão em trevas, terceiro subtópico do terceiro ponto. Há guerras e rumores de guerra. Lucas capítulo 21, versículo 9. Mateus capítulo 24 e 6. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre o mundo. Lucas 21, capítulo 21, versículo 26, versículo 25 e 26. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. Mateus 24, 21. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite
e já chegaram. E o que diz as Escrituras? Tudo isso que nós estamos passando é um ensaio. O mundo está preparado, está se preparando para dias piores que virão. As catástrofes que acontecem hoje, segundo a palavra de Deus, é apenas o princípio das dores. É apenas o vislumbre, o prelúdio das dores. O dia vai ficar ainda mais escuro. As dores aumentarão como a mulher que está de parto. É por isso que Jesus compara esse tempo de treva, o tempo da grande tribulação, como uma mulher dando a luz ao filho. Como se diz, é uma das piores dores, segundo as mulheres, que se pode sentir. E quando Jesus fala que o que está acontecendo hoje, os terremotos, as fomes, as guerras, a Covid-19 e tantas outras pestes, pragas, doenças, é só o princípio das dores. Agora imagine quando o dia de dar a luz chegar. Este mundo ainda dá a luz, está apenas sentindo o princípio das dores. Não queira estar neste mundo quando ele vir a dar a luz. Porque as luzes se tornarão em trevas. As dores se tornarão insustentáveis, insuportáveis. Aceite a Jesus hoje. Conserte sua vida hoje. Conserte o seu caminho hoje. Para, pense, repense, arrependa-se, decida a obedecer a Deus e as suas leis eternas estabelecidas. Quarto e último tópico, meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia já dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus irá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo, incontido, que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Romanos capítulo 8, versículo 11. Filipenses capítulo 23, versículo 21. Pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados imediatamente, no abrir e fechar de olhos, e todos juntos serão arrebatados, levados ao encontro do Senhor nos ares. Isto está em 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 ao 18, e está também em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 54. Seremos arrebatados para o céu, para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus Cristo foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. A expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo. Temos aqui o quinto tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, Mateus 25:6. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem logo, vem breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Lucas 21, capítulo 21, versículo 28 e 29.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2 e 4. Mas aquele que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaia. A nossa função é despertar o povo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 até o 21. Abacuque capítulo 2, versículo 1 até o 3. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem. Breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos das vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 36 e 37. Primeiro subtópico do quinto tópico. O sono espiritual é um sinal dos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 6. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 32. Para não adormecermos, também a preguiça causa o sono. O sono pode ser causado pela desobediência. O sono pode ser causado pela preguiça. Provérbios capítulo 24, versículo 30 a 33. Quando Davi ficou em casa, desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Esgotamento espiritual, por falta de renovação, também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Segundo subtópico do último ponto. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta para a sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Mateus 26, capítulo 26, versículo 45 e 46. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Mateus capítulo 25, versículos 1 a 8. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41, Marcos capítulo 13, versículo 33. E acrescentou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então, ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Êxodo capítulo 34 e versículo 29. Semelhantemente, também Estevão, em Atos no capítulo 6, versículo 15. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 18.
quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Assim, estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Conclusão: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12. E nós devemos estar prontos a responder. Já a sua noiva se aprontou. Apocalipse 19, capítulos 19, versículos 7 e 8. Lemos em Mateus capítulo 25 e 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nossas lâmpadas, nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36, que diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Versículo 36. E sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Grifo nosso. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição. Estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Estamos vivendo dia de trevas. E muita gente está brincando. Muita gente está pensando que vai viver a eterna juventude e se apegam às diversões, às bebedeiras e se esquecem do Senhor. E até aqueles que deviam estar preparados estão despreparados. Desperta, irmão. Desperta, igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos desperte para que nós estejamos vigilantes. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos cheios do Espírito Santo para estarmos prontos. Que a oração seja a nossa arma principal. Que quando o noivo vier, nós possamos estar prontos. Que Deus te abençoe, te dê um dia muito especial. Em nome de Jesus.